encontro mais informal do que propriamente uma explanação. Então, obrigado aí por ter aceito o convite. Agradecer também ao doutor Mário, não sei se ele está me ouvindo aí, mas agradecer a ele aí pelo apoio aí que ele me deu aí para a gente montar essa reunião. E passar a palavra aí para o senhor fazer suas considerações iniciais aí, a gente dá seguimento aí no nosso bate-papo. Certo, boa tarde a todos. Vejo o doutor Leonardo, os demais acredito que estão só com o áudio ligado, né? Na verdade, Leonardo, o prazer é todo meu em participar dessa reunião, desse bate-papo aqui com vocês. Agradeço o convite seu, do Mário. É uma oportunidade que a gente tem para trocar algumas ideias, alguns pontos de vista. É uma situação nova, né, para todo mundo. Difícil ter algo decidido a respeito dessas mudanças, até porque a grande novidade legislativa que haveria em torno dos contratos de locação, ela acabou não seguindo à frente, né? Foi vetada pelo presidente. Então, isso dá margem a ainda mais discussões sobre o caminho que nós seguiremos daqui em diante, principalmente com as ações de despejo, né? Eu acho que o grande divisor de águas aí dessa situação vai ser, com o decorrer do tempo aí, a formação de uma jurisprudência, né, com relação ao tema, que, como você bem colocou, é um tema novo, né? A gente está tendo que lidar no dia a dia com várias situações aí com relação a essa problemática aí, que muitas das vezes a gente não tem um parâmetro para seguir, né, e nem uma orientação jurisprudencial que a gente possa, num primeiro momento, se apegar àquilo. Eu acho que vai ser uma opinião pessoal, né? Eu acho que essa construção jurisprudencial ela vai partir muito, primeiro, da técnica, né? E certamente o magistrado tem, mas eu acho que ela também vai passar por ela vai tangenciar muito no bom senso também que o julgador vai ter que ter para analisar o caso, né? Logicamente aos olhos da legislação, mas eu acho que vai ter um forte apego a essa questão do bom senso, porque, como tu bem colocou, é a situação que o cotidiano ele vai variar, né? De situação para situação, né? A gente vai ter casos aí não tem nem como a gente expressar, porque é muito novo e a área de abrangência que isso pode atingir é muito grande, né? Como você colocou também, que eu achei interessante, foi a lei que eu esperava que ela fosse prosseguir com aquele artigo lá que meio que regulamentava essa questão do despejo, mas infelizmente não foi à frente. A gente fica aí com uma situação nova, mas sem qualquer, primeiro, legislação e jurisprudência do assunto. Mas acho que o que é o ponto-chave dessa discussão e de qualquer controvérsia judicial é o bom senso. E agora, né, mais do que nunca, porque nós não temos temos uma lei a que nos apegar, um instituto específico para esse caso. E a gente está vivendo um momento histórico que é muito interessante, a gente está participando da construção dessa jurisprudência. Disso que eu acho que é a crise da nossa geração. E nós, né, eu estou no direito, estudando direito e trabalhando desde 2007, foi quando eu entrei na faculdade. Então, basicamente, nós pegamos tudo. Talvez seja o primeiro tempo que nós estejamos realmente participando da criação de algo, né? Então, só divido um ponto. Eu acho que o começo da jurisprudência, o começo dessas inovações, ela é sempre a petição inicial do advogado. Nós vamos decidir com base no que for pedido. Agora, a criatividade de encontrar uma medida consentânea com esse bom senso vai partir da petição inicial, do advogado compreender
Talvez aquele seu cliente, que é o locatário e que está com dificuldade de pagar, pode propor algo também que seja um meio termo, que seja de bom senso. E a partir dessa discussão, que a gente vai conseguir criar uma jurisprudência que se pretende ser estável a respeito desse tema, né? Eu acho que aí essa vai ser um trabalho de cooperação, né? Até porque é premissa, né, principiológica do nosso novo processo civil aí. Eu estava lendo há poucos dias até um artigo do professor Alexandre Câmara, que ele fala muito bem, deixa muito claro essa questão da cooperação que tem que ter, né, entre o judiciário, o advogado e a própria sociedade. Então, acho que é por aí o caminho, né, da gente, através da petição inicial, né, nós vamos ter que criar aí teses, né, para poder sustentar essa questão, e vai ser um trabalho de cooperação. O que muito me chama a atenção, tenho escutado às vezes de alguns clientes, todo mundo ficou com a ideia na cabeça dessa questão, se eu atrasar o aluguel, o proprietário pode me despejar, não pode me despejar, e aí a gente já vê gente também, às vezes, cria no imaginário a ideia de que não, agora eu posso atrasar o aluguel, porque a lei diz que eu posso atrasar, então vai ter também um trabalho preventivo, né, de orientação de nós, advogados aqui, primeiro para esclarecer o direito para o nosso cliente, né, e depois, propriamente dito, ao ingressar no judiciário. Eu queria muito saber o ponto de vista de Vossa Excelência. Desculpa o formalismo aí, mas é o costume. Não, fica à vontade. O ponto de vista aí com relação a essa questão da legislação que foi infelizmente vetada aí, né? O que o senhor acha que seria, por que seria importante que a gente tivesse essa regulamentação aí para a gente seguir? Bom, primeiro, a importância da lei parece evidente, né? Que é para dar uma segurança para que não se crie uma loteria, como a gente tem visto sobre alguns assuntos, né? Mas o veto me pareceu positivo. Eu concordo com o veto que foi feito, porque a forma como a proposta chegou até o Congresso, ela era positiva. Era uma proposta virtuosa, que era uma proposta de dar um desconto, vamos dizer assim, ou de suspender o pagamento dos locatários que comprovassem que foram demitidos ou que tiveram prejuízo financeiro por decorrência da pandemia. Então, ele poderia suspender o pagamento ou reduzir o valor do pagamento e complementar esse valor que vai ficar pendente nos aluguéis que venceriam a partir de novembro. Salvo engano, acrescendo no máximo 20% do valor do aluguel. Então, ele deixaria de pagar agora 50%, 30%, dependendo da situação, e acresceria esse pagamento posteriormente de forma parcelada, acrescentando até 20% do valor do aluguel, que era algo muito razoável. O projeto de lei ele foi muito bem estruturado, os professores são de primeira categoria, é um projeto muito bom. Porém, ele saiu do Congresso, ele foi encaminhado para a sanção, o veto, o que se tinha lá era simplesmente a proibição de se conceder liminar de despejo para as ações que foram propostas a partir de 20 de março e até 30 de outubro, salvo engano, 30 de outubro. A proposta inicial chegou a se cogitar até dezembro, mas era 30 de outubro. E o veto, segundo conta das próprias razões, é porque está se partindo da premissa que todos os locatários foram afetados pela pandemia, financeiramente pela pandemia, e o que já está errado. Né? E se parte também, parece uma outra premissa equivocada, é de que todos os locadores podem aguardar por 6 meses sem receber o aluguel. Porque assim, é ingênuo da nossa parte acreditar que sem ter a coerção da possibilidade de despejo, que vai ver esse bom senso de se depositar algo ou não. Se o cara sabe que não vai ser despejado, ele não vai pagar a rigor.
que não sejam todos, mas haverá uma considerável parcela que não vai fazer nenhum pagamento. E se está com dificuldade agora, e a pandemia a gente vê que é algo que não tem prazo para acabar, e muito menos a economia para se recuperar, muito provavelmente ele não vai ter condições de pagar esse valor atrasado em novembro. Porque se suspende a execução da liminar, deferida a liminar em novembro, ele teria que purgar a mora, inclusive das parcelas que se venceram no curso da ação. Ou seja, acabaria qualquer chance de, judicialmente, me parece, ele purgar a mora. Há um outro equívoco que eu acho que foi feito quando se fixou as ações propostas a partir de março. Dificilmente, isso, vocês como advogados presenciam, dificilmente o locador ingressa com a ação após um mês de inadimplemento. Ele ingressa geralmente a partir de 3 meses, ele tenta segurar, negociar de toda forma que ele entende possível. Então, imagina o sujeito que entrou com uma ação em abril, ele está cobrando de período anterior à pandemia. Ele acabaria sendo beneficiado ou prejudicado, ele acabaria sendo prejudicado por não ter a liminar e ficar com o imóvel parado por uma dívida que nada tem a ver com a pandemia. Né? Eu acho que esse é o ponto de... o problema é tentar tratar todas as situações de forma igualitária, como o texto final pretendeu. A proposta inicial, ela permitia que se analisasse o percentual de desconto de acordo com a perda que teve cada locatário. E aí me parece super interessante, e é uma proposta que, embora tenha sido rejeitada pelo Congresso, ela é a que me parece uma das mais razoáveis que a gente tem ainda para decidir judicialmente. Né? Suspende ou faz a revisão do valor do aluguel por determinado período para reduzir o pagamento mensal e recuperar essa diferença lá na frente, com acréscimo ao valor original. O que me parece aí, pelo menos o que me vem à mente num primeiro momento com relação a isso, seria, talvez, né, a possibilidade de se argumentar, quando se trata de uma questão de inadimplência, de se argumentar, principalmente em favor do locatário, né, uma questão de imprevisão, né, porque, embora o Código Civil lá não fale especificamente de uma doença, mas imprevisível, imprevisto, e que vai trazer prejuízo. Então, talvez isso justificaria a revisão do contrato. Acho que o melhor caminho para o locatário seria primeiro buscar, logicamente, né, através de um acordo para evitar a judicialização, um acordo junto ao locador para que se faça um ajuste no contrato. Né? E quando não se obtiver sucesso, ingressar com uma ação judicial pedindo a revisão do contrato com fundamento na imprevisão que está prevista no Código Civil. Não me lembro o artigo agora de cabeça, mas... Esse artigo 317, salvo engano. Eu li alguns artigos dizendo, olha, essa não é a roupa, o traje adequado para essa festa, não seria teoria da imprevisão por alguns detalhes técnicos, mas é o que a gente tem que mais se aproxima disso, né, desse evento que se que sobrevém à conclusão do contrato e que modifica todas as bases nas quais eles foram negociados, né? E ele permite esse instituto ele vai permitir a revisão. E nessa revisão, me parece que a inicial do grupo de professores que elaborou o projeto de lei é esse, de tentar reduzir o valor por um determinado período, né, e se acrescer essa diferença posteriormente. Isso para uma loja, por exemplo, é fundamental, que não tá arrecadando nada, né, por enquanto. Deve ficar fechada e tudo mais, ela vai começar a se recuperar, talvez agora a partir de setembro, outubro, se não vier, né, nada novo até lá. Agora, o grande problema que a gente vai ter após a questão jurídica o reflexo disso, né, no mercado, porque a queda nos contratos de aluguel, a diminuição até, né, vai impactar mais na economia. E
acho que a locação em si, ela merecia, acho que um trato um pouquinho mais cuidadoso aí. Merecia, eu acho, uma reforma nessa lei de locações, para que a gente, pelo menos, não pudesse prever, né, outros acontecimentos dessa natureza. Mas que a gente pudesse, pelo menos, criar um arcabouço aí um pouco mais flexível para quando a gente estiver diante de uma situação dessa. E se nós formos reparar, a lei de locação ela não trata desse assunto. Ela não dispõe de nenhuma hipótese em que, né, depois da celebração do contrato, há algum evento que impacte. O que há ali é a ação renovatória, que se pode discutir valor de aluguel e tudo mais. Mas é muito específico, né? Então, nós estamos usando um instituto previsto genericamente no Código Civil para uma lei especial. Não há nenhum problema técnico nessa aplicação, mas ela é um problema que ela ocasiona, que é uma certa deficiência, né? Ele não foi feito para aquele contrato especificamente. Ele foi feito pensando em todas as contratações. Então, algumas particularidades que naturalmente ficam de fora. E se houvesse na lei especial alguma previsão sobre a teoria da imprevisão, sobre uma revisão judicial do valor do aluguel ocasionada, né, por fatos externos, a gente teria um pouco mais de segurança na hora de tomar uma decisão dessa. Mas veja que a ideia que foi vetada, e eu acho corretamente, ela é tão... Ela protege muito o locatário e deixa totalmente o locador. Imagina uma lei dessa aprovada para contrato de financiamento de veículo. Imagina, durante 6 meses está proibida a concessão de liminar em busca e apreensão. É algo que eu acho dificilmente seria aprovado, né? Mas a situação de fato é a mesma. O cara que é Uber e financiou o carro, ele está tendo dificuldade, ele não pôde rodar por um período. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o mesmo caminho que hoje o locador vai ter que seguir, que o locatário vai ter que seguir, que é entrar com uma ação de revisão judicial e tentar reorganizar os termos do contrato. Mas se houvesse para o locador a hipótese de simplesmente suspender o pagamento, haveria um tratamento totalmente desproporcional em relação a esses outros. Quem financia a casa própria vai poder deixar de pagar? Vai poder financiar depois? Enfim, se daria à locação um tratamento muito diferente do que está se concedendo aos demais contratos, e de forma muito abrangente, né? Eu acho que a gente tem que também olhar o lado do locador, né? Porque a situação do locador também eu conheço muitas pessoas que vivem de locação. Então a gente tem que olhar também do lado do locador, que ele vai ficar numa situação também complicada, porque nem todo locador é aquele cara, um empresário que tem vários imóveis e que vive daquela renda, né? Ou como um acréscimo à sua renda. Há pessoas, por exemplo, que alugam um imóvel e vão alugar um outro em outro local, porque se mudaram, por exemplo. A senhora que foi morar com o filho e está alugando a casa onde ela residia e que complementa a aposentadoria com aquele valor. Há várias situações, sem fim, número sem fim de hipóteses, e que comprovam que não tem como tomar uma decisão genérica dessa, né? Tem o que a colega colocou aí, que tem muito corretor de imóvel que vive dessa situação, vive da comissão do aluguel. Lógico. Isso é como derrubar derrubar um dominó, né? Tem várias coisas por trás disso. Não é só a relação entre locador e locatário. Há várias coisas. Há uma consequência muito maior do que a gente pode imaginar. Então, essa proposta que saiu do Congresso não me parece que foi muito adequada, não. Eu acho, assim, que a realização de um contrato, acho que também passaria aí, já chamando um pouquinho a sardinha para a advocacia, né? Eu acho que as pessoas deveriam tomar cuidado de, ao fazer um contrato, né, tivesse assessoria, porque você fazer um contrato, principalmente nessa situação de hoje, né? Sim. Você
tentaria, de alguma maneira, prever como que esse contrato poderia se desenrolar durante esse tempo aí de durar a pandemia, né? Porque não acredito que vá surgir nenhuma legislação nova nesse período. Acho muito difícil o Congresso tentar tomar alguma iniciativa legislativa para regulamentar mais alguma coisa com relação específica a essa questão de contrato. Eles perderam a chance, né? Com esse anteprojeto que foi apresentado, acabou sendo desfigurado lá dentro e o que saiu era algo muito, muito ruim. Mas nós temos participando, tem uma amiga que está identificada como corretora de imóveis, não sei se tem imobiliário ou não, mas se, por exemplo, eu sou locador, eu tenho imóvel alugado para alguém, e essa pessoa me procura dizendo, olha, perdi o emprego ou tive uma queda acentuada de renda, eu estou pagando X, me propõe a pagar metade disso até o final do ano e complementar no próximo ano. Eu aceitaria na hora. Melhor que perder o locatário, né? É melhor do que ficar com o imóvel fechado, tendo que pagar as taxas ainda e tudo mais. E é uma solução, como a gente tinha falado lá no início, bom senso. É entender que essa pandemia está afetando financeiramente muita gente. E talvez seja melhor hoje reduzir um pouco o valor do aluguel e receber lá na frente, do que simplesmente encerrar o contrato. Eu acho que é uma melhor solução. Agora, aí não sei se aplicaria, né? Nos casos de arrendamento rural, né? Eu acho que, logicamente, com o arrendamento rural tem um regramento próprio lá do Estatuto da Terra, mas, ao meu ver, também, não sei se eu concordo, eu acho que a situação é aplicável também. Eu acho que não valeria, acaso fosse aprovada aquela parte da lei que trata do assunto, eu acho que se aplicaria perfeitamente aos contratos de arrendamento rural, muito embora ele seja um contrato que tenha seu regulamento específico ali. Sim. E hoje ele vai ficar sujeito à teoria da imprevisão. Como você Na verdade, eu acho que tudo vai se resumir a isso, né? Na verdade, todos os contratos agora vão se resumir a isso. Nós temos a nossa corretora tá aparecendo ali. Será que ela quer falar alguma coisa? Quer explicar? Quer dizer como funciona na prática? A gente traz a visão prática dela. Estão me ouvindo? Ouvindo. Então, hoje o maior obstáculo que nós, corretores de imóveis autônomos, estamos passando é a inadimplência dos clientes e justamente isso virando um efeito dominó, porque os locatários não pagando os locadores, nós não recebemos mensalmente os nossos 10% e aí vira uma corrente e vira um fracasso do mercado, vamos dizer assim, né? Mas tem havido propostas? Os locatários eles estão se propondo a pagar um valor menor ou simplesmente não estão pagando? De modo geral, assim. Alguns propõem a pagar com 30% a 50%, mas a inadimplência, mesmo assim, com a redução é alta. Ou seja, a pessoa não quer pagar, né? O que a gente percebe é que a pessoa está aproveitando a situação e não quer pagar. Diferente quando é pontos comerciais, enfim. Assim, a pessoa está empregada e mesmo assim não quer pagar o aluguel. Está se aproveitando da situação. Isso Está bem alto isso aqui. Infelizmente, é algo que existe. Desde que a pandemia surgiu, a gente tem visto justificativa para tudo na pandemia. Tem gente que foi citada para pagar dívida há um ano, né? Aí segue na execução, quando penhora o valor e fala, não, mas é porque agora tem pandemia. Não, peraí. A sua situação não tem nada a ver com a pandemia. Você já estava devendo antes, você não pagou. Da pandemia para tentar justificar tudo, né? Isso. Eu tenho visto muito casos assim de situações anteriores à pandemia, né, que no curso dela as pessoas acabam se valendo dessa condição da pandemia, porque eu acho que a gente tudo tem que ter um olhar, eu acho que tem que ter um olhar tanto de um lado quanto de outro, porque não adianta, e tem que ser um olhar razoável, né? Não adianta, tem que transformar. Tem que tentar filtrar,
Porque hoje, na prática civil, se diz que toda contestação boa tem que ter preliminar, né? Dificilmente você vê uma contestação sem preliminar. Hoje você não vê contestação sem preliminar e sem falar sobre a pandemia. Não interessa o assunto. Não interessa o assunto. Vai ter preliminar e vai ter pandemia. Como se isso resolvesse tudo e tivesse justificado. Né? E não é. Há situações realmente, o cara foi influenciado pela pandemia, a gente vai tratar de uma forma especial. Agora, tem muitos que não tem nada a ver. O processo dele é de anos. E ele quer Tem até, já me deparei até com uma petição de um colega, muito bem feita, por sinal, e ele requeria gratuidade de justiça com base na impossibilidade de ir ao banco fazer o pagamento. Então, assim, eu entendo o posicionamento, né? Mas é como você falou, não dá para a gente tudo também colocar na conta da pandemia. Senão... Tem que ter, até porque se começar a usar para tudo, vai chegar um momento que ela não vai servir para nada. Então, se não tiver a consciência, né, de saber como se portar diante do que realmente foi impactado pela pandemia, vai se tornar um argumento de vala comum, vai ser desconsiderado. Então, inclusive pessoas que não perderam o emprego, que estão empregadas e culpam a pandemia para não pagar os aluguéis, mas estão empregados. Inclusive funcionários públicos também, alegando falta de pagamento por conta da pandemia, sendo que não cai no quesito lá que o governo, né, ofereceu de ajuda, as pessoas que perderam o emprego, tiveram redução do salário. Exato. Por isso que a proposta original era melhor, porque ela permitia a análise de cada caso e ao locatário comprovar que ele deixou de pagar porque sofreu algum prejuízo, né? Sofreu uma perda de emprego, uma redução de salário. E a versão final veio totalmente desajustada, conferindo um benefício para todos. Imagina, como é que uma imobiliária, um locador vai se portar diante disso? De uma hora para outra, acabaram os pagamentos. Isso foi antigo. Lógico que teve muita gente afetada, mas tem gente, a gente precisa considerar isso, que não foi afetada. Será? Então, não tem motivo para deixar de pagar. Agora, se eu não me engano, no artigo revogado haviam fixado um período, né, de 20 de março até 20 de outubro, e não poderia se conceder a liminar de despejo. Mas, apesar de não ter a proibição, na prática eu não tenho notado o ingresso de muitas ações de despejo, não. Arrisco a dizer que menos ainda do que tinha na época que não havia pandemia. Eu acho que está havendo mais aquela busca de se adequar ao contrato do que partir para o judiciário. Acho que sim, acho que os operadores estão tentando resolver. O que a gente tem feito na prática é tentar fazer com que o locatário pague o mínimo possível. Por exemplo, se ele está devendo 2, 3 meses de um aluguel de 1.000, que ele possa pagar 300, 400 e ir abatendo para evitar fazer o despejo e entrar no judiciário, porque é oneroso para todo mundo, né? É oneroso para o locatário, para o locador, é desgastante para o corretor que tem que ir como testemunha. Imagina isso no montante. Com certeza. Então, a prática que a gente está fazendo é isso. É tentar negociar. O que está acontecendo realmente é isso. Mas, assim, aí acho que vai mais de pessoa para pessoa, né? Se valer disso para não pagar, mesmo tendo condição. Mas eu acho, doutor, e o pessoal está vendo aí, que a gente conseguiu, assim, compreender, né, que os contratos hoje, nessa situação de pandemia, né, eles vão passar, primeiro, pela análise, né, técnica, né, e segundo, é que o que hoje está norteando essa solução desses conflitos é o bom senso das pessoas, né, tanto do locador quanto do locatário. A gente não pode esquecer também que o locador, às vezes, precisa daquilo ali,
né? Então, acho que o grande ponto, né, o reflexo que está tendo nos contratos hoje como a gente não tem legislação, realmente buscar readequá-los à nova realidade. Né? Não tem outro caminho, não temos legislação, não temos jurisprudência formada ainda, né? Então não há outro caminho a não ser buscar a reformulação desse contrato para que atendam ambas as partes. Né? Acordo, eu acho que sempre o melhor caminho, né? Mas tem que ser bom para os dois. Não adianta só ser bom para um, porque senão aí não é mais acordo. É isso mesmo. Se fosse para resumir tudo que a gente falou aqui, uma palavra é essa, desde o início a gente tem falado, é bom senso, né, do locador em saber que ele não vai possivelmente conseguir receber tudo daquele locatário, porque ele foi prejudicado, e do locatário de saber que alguma coisa ele vai ter que pagar, né? Ele não vai poder simplesmente suspender o pagamento achando que nada vai acontecer e que ele vai justificar com a pandemia. Esse não é o caminho adequado, né? E quem orienta ele dessa forma, acho que está cometendo um erro, porque ele vai ser citado, não por boa mora, vai ter liminar, ele vai ter que sair. E aí vai, mas eu tenho família, não tenho para onde ir e tudo mais. Aquela questão que a gente vem, que geralmente é levantada. E que a gente não fica... a gente sente isso também. Mas não há muito o que ser feito. Se lá no início ele tivesse tido uma conduta mais ativa, mais propositiva, talvez ele não tivesse chegado àquele ponto. Agora, depois de uma dívida acumulada, dificilmente vai ter alguma outra solução que não o despejo. Doutor, eu acho que a gente conseguiu atingir um objetivo nesse nosso grupo aí, que foi dar nosso entendimento aí, trocar essa ideia com relação a esse tema hoje tão discutido no dia a dia, né? Acho que foi fomos bem objetivos e conseguimos esclarecer bastante coisa, né? Queria agradecer de novo a disponibilidade aí de participar desse encontro, de agregar valor aí à nossa reunião. Eu estou falando aqui, mas eu agradeço em nome da Comissão de Direito Imobiliário, qual eu presido, né? Estendendo aí o agradecimento ao senhor, através da comissão toda dos membros, né? Agradecer aí ao OAB, na pessoa do presidente, Cristiano Miller, e novamente agradecer ao doutor Mário por ter dado apoio aí para a gente montar essa reunião, né? E se eu quiser fazer alguma consideração aí final aí, fica à vontade. Mais uma vez aí, obrigado. Doutor, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar conversando aqui com você. É sempre bom a gente trocar algumas ideias, né, sobre essas questões novas que estão surgindo, e eu sigo à disposição, tá? Se precisar de mais alguma coisa, vocês têm o meu contato, o Mário também tem, e o que vocês precisarem, eu sigo à disposição da Comissão de Direito Imobiliário. Tá bom, doutor. Muito obrigado aí, um bom final de semana. Valeu, obrigado, tá? Tchau, tchau. Olá.